gostaria de passar a palavra ao professor Sérgio Salomão Checaira. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e é professor titular da USP, Universidade de São Paulo. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui na Emerge, ao lado aqui de magistrados democratas. Para mim é uma grande honra participar desse evento organizado pelo Instituto Carioca de Criminologia, capitaneado pelo Nilo Batista e pela Vera Batista. Eu, que sou escoteiro aqui de São Paulo, sou o único representante aqui, junto com os meus alunos, né? Claro que nós trouxemos um paranaense para a Universidade de São Paulo, mas estou aqui quase só. Mas eu, para fazer um balanço e apontar algumas perspectivas, eu queria voltar lá atrás, voltar no início de um pensamento da teoria crítica. E queria estabelecer dois marcos dos anos 70. Não que a gente não possa ter algumas referências das teorias da rotulação social dos anos 60, mas me parece que são importantes os marcos para a gente desenvolver um pensamento e, ao final, tentar concluir com algumas proposições de atuação da gente. A primeira ideia é lembrar o marco da teoria crítica, dois livros dos anos 70, um de 73, Nova Criminologia, outro de 75, Criminologia Crítica, dos autores Taylor, Walton e Young. Estes livros, basicamente, apresentavam, se eu tivesse que resumir em duas poucas palavras, um caminho para o futuro. Primeiro, de crítica do sistema punitivo como um todo, e a apresentação de uma dupla via. Isto é, nós tínhamos que repensar todo o sistema punitivo capitalista, tentando fazer a análise desse pensamento, fazendo análise do sistema capitalista de incriminação, e, a partir daí, repensar o sistema num país ou num projeto de transição. E esse projeto de transição passava, portanto, por duas alternativas. De um lado, minimizar a intervenção punitiva no âmbito dos crimes individuais, dos crimes patrimoniais, que eram a estrutura punitiva, que continua a ser a estrutura punitiva do nosso sistema. Quer dizer, pensar, por exemplo, que os bens jurídicos individuais, como um patrimônio, no caso de um furto e de um roubo, não fazem nenhum sentido a gente ter o nível de punição que a gente tem. E, ao contrário, apontavam que, para outros bens jurídicos, que eram bens jurídicos relevantes para uma sociedade democrática, nós deveríamos repensar a punição. Repensar a punição, eventualmente até aumentando o leque punitivo, quando nós pensássemos em bens jurídicos transindividuais ou bens jurídicos coletivos. Portanto, repensar uma ideia que nasce lá do Sutherland. Fico feliz que esteja o Nilo esteja reeditando aqui o livro do Sutherland, já com a versão completa, não é? Para mostrar que as empresas cometem, sim, crimes, que isso era importante a gente repensar sob a ótica de um regime de transição, e meio que apontando para um caminho que, de certa forma, resgata toda a teoria marxista, desde a Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pazzucanes, passando pelo direito captado pela fotografia do Bernard Edelman, enfim, retomar aquela ideia de que, num sistema de transição que caminha para uma sociedade sem exploradores e explorados, nós pudéssemos pensar numa transição que mudasse o direito, que fizesse uma transição efetiva do direito, pensando um reexame como um todo de todos os bens jurídicos protegidos pelo direito. Congelo esse pensamento e vou tornar paralelo a um outro pensamento, uma outra linha, uma outra fonte de reflexão, que nasce na mesma década, que nasce
A gente pode encontrar também referências nos anos 60, mas que nasce fundamentalmente com um livro importante do Mathiesen, The Politics of Abolition, e que vai encadear todo um pensamento muito rico, com grandes pensadores, com o Niels Christie, com o Luc Husman, com o Sebastian Scherer, enfim, com repercussão no Brasil, que é aquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de família abolicionista, né? A crítica que se faz, e é interessante, né, a vertente que nasce com esse pensamento, que é uma vertente mais eclética, menos marxizada, mas ainda que tenha um pouco de pensamento marxista, mas com pensamento que pode ser um pouco anarquista, um pensamento que tem uma origem cristã em alguns momentos, e numa riqueza de crítica ao sistema punitivo, né? Quer dizer, nós precisamos pensar em reavaliar todo o sistema punitivo, todo o sistema carcerário, repensar a própria existência do direito para punir. Um direito que não tem o objetivo de decidir, mas tem o objetivo de decidir para punir, o que é substancialmente diferente. Eu posso dizer que, da congregação destas duas linhas e fontes de pensamento, a gente teve uma dialética muito rica, não é? De críticas, de reflexões, de concordâncias e discordâncias, de divergências e convergências, como de resto, todas as propostas transformadoras são propostas muito complexas e não existe um caminho único, não é? A gente pode usar como analogia a grande discussão que comunistas e anarquistas faziam na Primeira Internacional sobre o que se devia fazer para se chegar a uma sociedade sem exploradores e explorados, se a gente deveria ou não deveria ter uma sociedade intermediária, que seria a sociedade socialista, ou se a gente poderia partir direto para a autogestão. Enfim, eu acho que, em certa medida, a teoria crítica de vertente mais propriamente marxista debate, dialoga com o pensamento abolicionista mais ou menos desta maneira. Todos têm mais ou menos uma mesma meta, ainda que os caminhos escolhidos ou a serem enfrentados passem, talvez, por algumas divergências. Este pensamento crítico, de uma maneira genérica, produz famílias de pensadores. Essas famílias de pensadores acabam penetrando a própria dogmática jurídica, algo que até então não se tinha. Então, a dogmática hoje, como disse muito bem a professora Lola, é uma dogmática de criminólogos, ou um criminólogo que passa pela dogmática. A gente tem inúmeras experiências de pessoas que fazem os seus primeiros trabalhos no âmbito da dogmática e que enveredam para uma crítica a partir da dogmática, mas que caminham para o caminho da zetética também de uma maneira muito pronunciada. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso na própria Universidade de São Paulo. Talvez o professor Nilo Batista, muito antes de todos nós aqui, tenha enveredado por esse caminho, por essa matização da dogmática com a zetética, da crítica com o pensamento mais jurídico-penal. O fato é que nós tivemos essa discussão entra pelos anos 80, ela busca novos caminhos. Eu não teria tempo sequer para falar desses caminhos, mas eu poderia falar agora de uma situação objetiva que acontece na Europa, fundamentalmente se encadeia pela Europa e chega a nós, que é a crise do bem-estar, do estado de bem-estar social, bem-estar europeu. E essa crise do estado de bem-estar social produz, fundamentalmente, duas grandes consequências que eu vou destacar, porque me parece importante para as nossas proposições ao final. A primeira delas é um encarceramento acentuado, uma escalada de encarceramento.
aquilo que o Mathiesen dizia para falar nos seus livros, de uma nova perspectiva, que era a perspectiva que se avizinhava na Escandinávia, de se ter a possibilidade de prescindir, em determinado momento, de uma prisão, cada vez mais se vê nessa realidade da crise do estado de bem-estar social, que a prisão estava sendo necessária às classes dominantes. Portanto, as classes dominantes não podiam ainda prescindir da prisão. Um segundo aspecto que eu queria destacar é um aspecto de uma deformalização do processo penal do civil law. Isto é, o sistema do common law passa a invadir, a penetrar, em função de uma porosidade do sistema processual do civil law, passa a penetrar no sistema do civil law, no sistema continental europeu, de tal sorte que essa deformalização vai produzir uma perda de algumas garantias estas que vão atingir, de certa forma, o jurisdicionado. Quando isso chega a nós, na América Latina, em particular no Brasil, chega de uma maneira, digamos assim, um pouco complicada, porque me parece que o primeiro dado que a gente precisa destacar é que nós nunca tivemos um estado de bem-estar social. Portanto, falarmos numa crise do estado de bem-estar social seria superar uma ideia de que nós tivemos um estado de bem-estar social, algo que, a rigor, nós nunca tivemos. Portanto, estamos numa fase em que se constrói um estado de bem-estar social e se desmonta o próprio estado de bem-estar social. Conquistas que são conquistas dos tempos dos anos 40, né, que são direitos trabalhistas conseguidos até pela ditadura Vargas, foram revistos, repensados e rediscutidos sob uma perspectiva. De outra parte, a gente tem uma luta bastante grande para a diminuição da miséria absoluta, para fazer com que algumas camadas sociais, alguns estratos sociais saíssem da miserabilidade total, ou mesmo que fossem retiradas da pobreza para um caminho de uma classe média, de tal sorte que não se pode ignorar os esforços nesse sentido. No entanto, sem a constituição de direitos, sem a constituição de direitos materiais. E esse paradoxo faz com que aqueles ganhos, que até podem ser reconhecidos como significativos na ascensão de alguns estratos sociais menos favorecidos, não produzissem, por exemplo, em termos de criminalidade, uma diminuição significativa da criminalidade. Nós continuamos a ter índices alarmantes de homicídios por 100 mil habitantes. Né? O nosso país chega a 30, em alguns lugares chega a 100, em algumas cidades, em alguns rincões específicos, o que mostra um país em verdadeira guerra civil, né, interna. Portanto, nós teríamos que avaliar quais foram as razões de, não obstante os esforços para estarmos num estado civilizatório, ainda continuamos a ter uma dificuldade muito grande com respeito aos direitos humanos no Brasil. Eu diria até que grande parte disso se deve a 4 aspectos que eu gostaria de destacar, ainda que eu não possa aprofundá-los todos. O primeiro foi a repercussão que no Brasil teve, a partir dos anos 80, do movimento da Lei da Ordem. Né? É fundamental a gente entender que a ideologia punitiva, ela se estabeleceu entre nós e ficou. Né? Então, é muito comum a gente pensar, dentre o elenco de medidas propostas pelo movimento da Lei da Ordem, quantas não permaneceram entre nós? A maximização da intervenção punitiva com aumento de penas,
né? A proibição da liberdade provisória, que o Supremo demorou 17 anos para declarar inconstitucional, né? E outras tantas medidas que ampliaram um leque de punição e que deram essa conformação que a gente tem hoje do nosso sistema. O segundo aspecto, que me parece também uma coisa importante, é a adoção de uma política de tolerância zero na prática, né? Portanto, a adoção de algumas medidas de punição de fatos considerados delitos de rua, né? Fatos de menor relevância, teoricamente, sob o aspecto da proteção dos bens jurídicos, mas que produziu uma repercussão muito grande e que, a meu juízo, inclusive, no que tange às grandes manifestações de junho, nós podemos encontrar um certo afunilamento, uma certa convergência desse pensamento. A terceira ideologia punitiva que me parece importante diz respeito a uma ideologia que vai penetrando especialmente nos nossos operadores jurídicos, que é a ideia do direito penal do inimigo, né? A adoção de uma punição mais dura, mais enfática para determinados delitos, quando estes delitos possam atingir a própria manutenção de um Estado democrático de direito. Quando a gente viu, por exemplo, nas manifestações de junho, em que a grande parte da juventude saiu às ruas, é curioso como muita gente aqui no Brasil falava que a gente precisava de uma nova lei de segurança nacional para combater os black blocs, de tal sorte que isso não era mais possível com uma legislação tradicional, que é a legislação que temos nós, que temos o crime de dano, que temos a proteção ao patrimônio, que é uma proteção criada pelo próprio capitalismo. E, por fim, me parece talvez o mais importante dos temas, é um tema que é trazido pelo livro do Zaffaroni, Crimes de Massa, que é exatamente a ideia que, muito rapidamente, o professor Nilo Batista mencionou aqui, na abertura, a não desarticulação dos estados ditatoriais e policiais que nós vivenciamos há tão pouco tempo, né? Quer dizer, as consequências da estruturação de uma polícia militarizada como temos hoje, né, continua a criar consequências no âmbito do desrespeito dos direitos humanos, né, das torturas generalizadas nas classes populares, na invasão de domicílios das favelas, onde não existe o sentido de propriedade, porque o pé na porta é a tônica da invasão destas casas, de tal sorte que é fundamental que a gente pense no futuro em desmantelar o sistema punitivo a partir do fim das polícias militares. Nós não vamos conseguir transformar o país numa democracia sem colocarmos um fim às polícias militares estaduais. É importantíssimo que a origem das polícias, com as várias missões francesas que vieram para cá, transformando as polícias estaduais em verdadeiros exércitos, a mais articulada delas foi na República Velha, a Polícia Paulista, que tinha aviação, numa época em que praticamente isso não existia no Brasil, né? Tinha uma aviação para o combate ao crime, que era um combate interno, né? E é importante também que a gente lembre que essa aviação foi utilizada na Revolução de 24 para bombardear São Paulo, em função das greves operárias de 1924. A única cidade brasileira que foi bombardeada pela polícia e pelo exército foi a cidade de São Paulo, muito antes do episódio de Guernica, mas em 24 já se bombardeavam os bairros operários em função do ativismo das classes subalternas. Com tudo isso, e com todas essas influências, né,
movimento de lei e ordem, direito penal do inimigo, tolerância zero, não desmantelamento da ideologia da segurança nacional, qual foi a consequência que a gente teve disso tudo? Primeiro que o país aumentou significativamente os seus índices de encarceramento, né? O Brasil não é o país com o maior índice de encarceramento do mundo e nem com a maior população carcerária, mas é sim o país que tem a maior ascensão de encarceramento no mundo. Portanto, é o país em que mais cresce o encarceramento, chegando a algo como 560 mil presos em regime fechado e semiaberto. Se nós considerarmos algo que talvez seja até questionável, considerarmos aquilo que o CNJ tem considerado, que as prisões abertas também devem ser consideradas como prisão, já que elas são cumpridas em domicílios, nós teríamos a terceira população carcerária do mundo. Se não considerarmos, temos apenas a quarta, né? Mas vamos chegar lá, podem ter certeza. Até porque, se a população carcerária chinesa está estável há anos, a população carcerária americana decresceu desde 2010, a população carcerária russa decresceu de 800 para 600 e poucos mil encarcerados, mas nós continuamos a encarcerar as pessoas. E a escalada continua. Portanto, a gente criou um pequeno monstro, que a gente não sabe como desarmar. O segundo dado curioso é que metade do pensamento crítico chegou até nós. A outra metade não chegou. Se nós tínhamos, e eu reduzi muito, o pensamento crítico em punir mais alguns tipos de delito, por exemplo, o crime do colarinho branco, o crime de corrupção, e punir menos os crimes que atingem os bens jurídicos individuais, esta segunda parte não foi feita, mas a primeira parte foi feita com um processo de deformalização do direito, que faz com que, pela primeira vez na história mais recente do país, a gente tenha algumas punições enfáticas em crimes de colarinho branco. Aquilo que a professora Maria Lúcia Caram chamou de esquerda punitiva, né? Nós criamos uma esquerda punitiva que atinge determinados estratos que jamais haviam sido punidos até então, mas sem desarmar o sistema punitivo, que é o sistema punitivo que punia a criminalidade comum, a criminalidade de massas. E com isso, a gente ampliou a punição, a gente ampliou os delitos, a gente ampliou o encarceramento. Com esse quadro, a minha pergunta, 102 anos depois do Lênin, é a seguinte: o que fazer? Não é? O que fazer? O que a gente pode fazer? E para tentar ilustrar essa ideia, ou essa dificuldade que nós temos de procurar caminhos, eu vou fazer uma analogia com o fim da punição, da repressão política no Brasil, que tem o seu início, não o seu fim, mas o seu início nos anos 79, com a lei da anistia. Quando eu entrei na faculdade, ainda aos 17 anos de idade, no ano de 1978, né, existia uma luta que era uma luta candente das classes populares, que era a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. E, naquele momento, todos nós, estudantes progressistas, nos envolvíamos nessa luta pela anistia. E um dia, nós que defendíamos uma anistia ampla, geral e irrestrita, um determinado dia foi dada uma anistia parcial, mas que permitiu, por exemplo, que muitos exilados que tinham cometidos, como se dizia na época, delitos de opinião, retornassem ao país. Foi nesse momento que inúmeros políticos progressistas, né, gente que estava no exílio, retornou. O governador Arraes, em Pernambuco, o Brizola, aqui do Rio Grande do Sul, vindo para o Rio, e inúmeros outros políticos oposicionistas
ao sistema, Darcy Ribeiro, para falar dos mais notórios. E, naquele momento, eu me recordo da ida ao Comitê Brasileiro de Anistia, e a discussão, a gente perguntava, bom, e agora o que a gente vai fazer? Não é? E eu me lembro que um dos pensadores dizia o seguinte, aquilo que era uma luta mais global passa a ser uma luta mais pontual. A gente não deixa de lutar pela anistia. E aí nós desencadeamos um grande processo pela liberdade da companheira Flávia Schilling. Os cartazes da anistia deixaram de ser anistia ampla, geral e restrita, porque ela parcialmente fora concedida, mas a gente começava a lutar por aspectos daquilo que nós defendíamos, que era a liberdade de algumas pessoas que, por sua luta paradigmática, precisavam sair do cárcere. E a liberdade de Flávia Schilling era importantíssima, porque ela significava não só a liberdade de uma brasileira, mas a liberdade de alguém que tinha sido encarcerada no âmbito de um sistema de colaboração do Cone Sul. Portanto, era uma coisa que dizia respeito não só ao nosso país, mas dizia respeito ao Uruguai, dizia respeito à Argentina, dizia respeito ao Paraguai, a eterna ditadura paraguaia, enfim, a todos os países que não viviam com ares democráticos no nosso continente. E isso me parece importante como ideia, porque talvez a gente não encontre um espaço neste momento que a gente vive, apontando as perspectivas, um espaço por uma mitigação generalizada do sistema punitivo, que eram, em última instância, as propostas destas duas linhas de pensamento. Talvez a gente tenha que olhar para o fenômeno da punição e para o fenômeno do encarceramento com algumas táticas, já que a estratégia continua a mesma, mas com algumas táticas que apontem um determinado caminho. Então, eu vou propor 4 temas para discussão, em que a gente pode ter algum resgate significativo daquele ideário, não é, dos primeiros criminólogos críticos. Primeiro ponto. A luta implacável pela discriminação, pela descriminalização, deve, a meu juízo, tomar como principal bandeira, neste momento, alguma coisa que possa produzir um resultado, e um resultado significativo. Portanto, a gente tem que ter uma bandeira tática, e a bandeira tática é a luta pela diminuição do sistema de punição no âmbito das drogas. 1/4 da população carcerária brasileira está em cárceres por conta de questões concernentes às drogas. Se nós olharmos como referência nos Estados Unidos, que chegaram a ter, em determinado momento, no auge da punição, em 2010, 2,5 milhões de pessoas presas, 1.600.000 estavam presas por questões relativas a drogas. Lá, um pouco mais violento o sistema punitivo, porque punia os usuários e os traficantes. Aqui um pouco menos, mas ainda assim significativamente grave, especialmente quando já começa uma discriminação no sistema, encarcerando as pessoas que normalmente são pessoas pobres, a juventude negra, os favelados, aquelas pessoas que normalmente são compreendidas, ainda que com uma pequena quantidade de drogas, compreendidas como traficantes. Portanto, é fundamental que a gente ponha cobro ao sistema de encarceramento em massa a partir de uma luta que é viável, que é a luta por um sistema de normalização das drogas. Esse sistema de normalização é um caminho. Pode se dar com diferentes políticas, não sou eu que vou dizer qual é a melhor política, que é a política espanhola dos clubes canábicos, se é a política uruguaia que faz uma ampla releitura da cannabis,
se é a política americana, que eu tenho reservas, mas que, em certa medida, também acaba por diminuir o sistema punitivo. Eu não quero dar caminhos, eu quero apontar dados importantes, né? Então, a primeira questão é uma luta implacável pela descriminalização nesse âmbito. Eu tenho, confesso, a despeito de alguns deputados como Osmar Terra, eu tenho um certo otimismo moderado. E esse otimismo moderado não parte exatamente e somente das nossas conquistas locais, mas das perspectivas que existem no âmbito internacional de uma atenuação da política proibicionista. Portanto, é fundamental que a gente retome aqui o tema, inclusive jurídico, né, pressionando o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade do artigo que prevê a punição por uso de drogas, né, porque, a partir deste momento, a gente dá um salto significativo, como fez a Argentina, pela uma construção jurisprudencial, como fez a própria Espanha em tempos anteriores em relação a isso. A segunda ideia de diminuição do cárcere é botar uma espécie de trincheira no âmbito da não punição acentuada a partir daquilo que eu chamo de sistema de direito penal juvenil. Nós tivemos uma conquista no âmbito constitucional, né, da supremacia do interesse da criança e do adolescente, e me parece fundamental que a gente olhe como esse subsistema de punição, que é o sistema juvenil, como uma das poucas moscas brancas que existem no nosso sistema de punição desenfreado. A gente tem um sistema de medidas socioeducativas que não ultrapassam 3 anos de internação, e esta é uma das mais democráticas legislações, ainda que não tenha sido cumprida pelo regime pós-ditadura. Não é? Quer dizer, ainda que o ECA não tenha sido implementado, o Estatuto da Criança e do Adolescente para os nossos visitantes estrangeiros, não tenha sido implementado em sua plenitude, é fundamental que a gente tome como referência não punitiva a existência deste subsistema de encarceramento, que não passa de um eufemismo, porque internação não deixa de ser punição, sim. Né? Eu digo sempre, ironizando o meu Estado, que, quando se criticava a FEBEM, alguém propôs que se transformasse o interno da FEBEM numa pessoa que se sentisse em casa. E aí as pessoas criaram a Fundação Casa e estava resolvido o nosso problema. Então, me parece fundamental que a gente passe da Fundação Casa para fazer com que as pessoas tenham uma punição em meio aberto, se essa punição for necessária. Né? Eu fui relator do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal no Congresso de Pequim, em 2004, e quando os chineses admitiram não mais punir com pena de morte, com prisão perpétua, os adolescentes, os jovens infratores, aquilo foi comemorado. Claro, eles propuseram uma pena de 15 anos. Né? Algo que, para nós, é um verdadeiro choque. Mas o fato da gente ter uma diminuição desse sistema punitivo internacional é alguma coisa importante. E não por outra razão, eu me uni ao professor Luiz Arroyo Zapatero numa empreitada mundial, que é a luta contra a pena de morte. Porque a luta contra a pena de morte é um paradigma internacional. E eu digo mais, a minha contribuição naqueles eventos em Madrid e aqui em São Paulo, no IBCCRIM, foi mais do que uma luta contra a pena de morte, mas sim também uma luta contra a morte sem pena, que é o que faz a nossa polícia militar no cotidiano. Pena de morte e morte sem pena são paradigmas da nossa resistência democrática. Depois, uma luta pelo fim da deformalização processual. Esta luta, a manutenção de um sistema de garantias é fundamental. E por que me parece fundamental a luta pelo sistema de garantias?
Porque o sistema de garantias, concebido a partir de tratados internacionais, da nossa Constituição Democrática, da nossa Constituição Cidadã, a despeito das críticas que a gente pode ter com a porosidade desse sistema, e ele é extremamente poroso, basta que a gente olhe para a Lei 12.850 e o sistema de colaboração premiada lá instituído. É importante que a gente saiba que a colaboração não permite o acesso da defesa no âmbito da investigação. Não é? Quer dizer, é importante, então, que a gente garanta uma paridade de armas, e a paridade de armas não é depois que acontece o recebimento da denúncia. A gente tem que acabar com o processo de deformalização. No passado, a gente teve a Lei 9.099, e eu me lembro de uma palestra do professor Luc Husmann, conhecido abolicionista, querido de todos nós, querido aqui da nossa Vera, né? Eu me lembro de uma vez que ele dizia: esta lei, ela acaba convencendo a pessoa a confessar um crime que sequer chegava ao judiciário no passado, porque era resolvido por mecanismos informais, né? Não com um tipo de pressão no âmbito da tortura. Nós não precisamos mais quebrar os dedos ou torturar as pessoas para que haja uma transação penal. Basta ameaçar com o processo. E hoje, a gente está revisitando esse sistema com esta famigerada Lei 12.850, em que a gente obtém as confissões mediante uma ameaça punitiva, né? Deformalizando o processo e criando um sistema que, ao contrário de diminuir o encarceramento de todas as pessoas que cometem crimes tradicionais, nós estamos colocando outras pessoas que não eram colocadas dentro do sistema. Eu até digo que, se nós fizéssemos a dupla via, eu concordaria com um sistema mais punitivo em algumas áreas e menos punitivo em outras, mas não desta forma como nós estamos fazendo, ampliando e alargando o sistema punitivo como um todo. Isto, ademais, cria certas coisas absurdas quando a gente quebra as garantias. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, exatamente nas manifestações de junho do ano passado, quando eu retornava da Espanha e fiquei sabendo que a polícia de São Paulo estava querendo punir quem andasse com vinagre na rua. E o comandante-geral da PM chegou a dar a declaração que o vinagre era terrível porque fazia bombas. E eu, que sempre usei vinagre no tempero, parei de usar depois disso. Porque pode dar uma bomba na minha salada. Mas a ideia era: nós precisamos combater o vinagre. E quem sair com vinagre, não é, vai ser punido. Quer dizer, um despropósito, um despautério. Eu fico imaginando isso sendo visto por um estrangeiro. Espero que a professora Lola tenha uma certa benevolência com o chefe da polícia paulista, porque realmente é um despropósito total. E, naquele momento, eu procurei, e fui procurado, pelos líderes estudantis da Faculdade de Direito, da PUC e da USP, e nós, três, impetramos um habeas corpus, pedindo, um habeas corpus preventivo, pedindo o direito de irmos aos atos, as manifestações que estavam sendo marcadas para aquele dia, né, porque, afinal de contas, o direito de manifestação era assegurado pela Constituição Federal. E a resposta do magistrado, meu prezado Rubens, foi interessantíssima. Ele dizia o seguinte: os dois presidentes de centro acadêmico e o professor titular da USP são pessoas muito íntegras, muito respeitáveis, e que não precisam de salvo-conduto para irem, né? Razão pela qual
eu nego a concessão do habeas corpus. Com o que eu fiquei pensando, bom, se eu declarasse que eu ia cometer um crime, aí ele me assegurava o direito de ir até a praça pública, porque o que nós pretendíamos fazer era nos manifestarmos. Eu que não pude fazer nada, afinal de contas, o habeas corpus foi impetrado pela manhã para garantir o nosso acesso às ruas à tarde. Não me restou outra coisa senão escrever um pequeno artigo em que eu declarava o inusitado, claro, omitindo a figura do magistrado, o nome do magistrado, mas lembrando que ele fora filho de um ilustre desembargador que tinha uma origem liberal, de tal sorte que todos os operadores do direito identificaram quem era o magistrado, que nem por hereditariedade teria recebido a condição de humanista do seu próprio pai. O fato é que, quando nós pensamos num sistema de garantias, a gente pensa sempre em termos de garantirmos as nossas mais comezinhas, os nossos mais comezinhos direitos, que são os direitos, por exemplo, de nos manifestarmos nas ruas contra os nossos governos. Portanto, é fundamental resgatarmos essa luta pelo fim da deformalização processual e por um sistema de garantias. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa aprofundar a luta antimanicomial. A luta antimanicomial, em função dos novos ventos que foram trazidos a nós por leis mais democráticas, permitem a nós concebermos, primeiro, no âmbito do Brasil, a ampliação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que garanta a reinserção social dessas pessoas que estão em manicômios. O sistema asilar não faz mais nenhum sentido como regra, de forma alguma. Quando tive a oportunidade de passar pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, fizemos um decreto de indulto que concedia indulto não só apenas, mas a medida de segurança, de tal sorte que aquela pessoa, aquele magistrado que estivesse diante de um fato esse que era recorrente no Brasil, de pessoas que furtaram uma bicicleta, que se despiram em público e que estavam há 20, 25, 30, até 45 anos nos cárceres, por um delito banal. É importantíssimo que a gente retome esta luta antimanicomial. Antes que o sistema duplo binário, reinserido no ordenamento espanhol, chegue até nós. É fundamental resgatar a luta pela desinstitucionalização. E isto é uma questão viável, porque já há estrutura hoje no Brasil de tratamento ambulatorial, de tratamento psicológico extra-institucional, de tal sorte que a gente poderia ter um ganho significativo neste processo de democratização do sistema punitivo. Não sei se a gente vai conseguir tudo isso. A minha ideia é que a gente lute por essas questões pontuais, né? E que, no futuro, a gente seja juiz das decisões presentes. Afinal de contas, num processo em que nós estamos avaliando tudo aquilo que os criminólogos críticos fizeram, a gente tem que ver em que medida esses processos e esses projetos submetidos ao sistema concreto, à realidade objetiva, se ele é ou não é efetivo. Muito obrigado pelo convite.